Olá, muito boa noite, bem-vindo ao nosso culto, à nossa live aqui da Reino for You. Então, enquanto a gente está entrando, eu estou esperando o pessoal chegar aí, você faz um favor para mim, já começa a compartilhar, já começa a apertar aquele aviãozinho e chamar os seus amigos para ouvir dessa mensagem, porque Deus hoje vai falar tremendamente. Tenho certeza que depois de hoje, que a gente terminar, a sua vida vai ser transformada. Amém? Então começa aí a compartilhar. Estamos aqui na Reino for You, uma igreja sem fronteiras, a igreja que vai até você, uma igreja de discípulos, uma igreja que ama cuidar de vidas, uma igreja que ama o próximo. Essa é a Reino for You. Então, vai se chegando, vem conosco, somos uma igreja online sim, que está aí dentro da sua casa, para congregar com você, para ter comunhão com você, tá? E expandir, né? Chegar perto de pessoas, aonde a palavra de Deus ainda não chegou, através aqui da internet, que é uma ferramenta de Deus, nós estamos juntos com você. Amém? Então vamos lá, vai chamando o pessoal. Enquanto eu vou dando aqui alguns avisos, a gente tem uma palavra hoje tremenda do céu, que vai mudar a sua vida, a sua casa, eu tenho certeza disso. Falando também, toda terça-feira, às 20 horas, nós temos sala de oração. Gente, é tremendo. São pedidos de oração que a gente coloca lá no grupo. Se você quer participar, a gente tem ali no grupo, no link da bio, você pode entrar no grupo. Se você não achar, você manda uma mensagem no direct e nós vamos enviar o link para você entrar no grupo do WhatsApp e participar, porque essa sala de oração ela acontece através do Google Meeting. Então é muita proximidade, é muito legal, a gente tem visto muitos testemunhos, o agir de Deus assim poderosamente, tá? E eu também não posso deixar de falar da mentoria Chaves do Reino, que tem sido um divisor de águas na vida de muitas e muitas pessoas. Então, se você quer transformação de vida, se você quer viver uma vida nova, diferente, cheia da presença de Deus, liberta do seu passado, você vem aqui para a mentoria Chaves do Reino, certo? Que muita coisa vai destravar na sua vida. E também não deixe de nos acompanhar no canal do YouTube. Nós temos nosso podcast Café com Eles e Café com Elas. Muitas entrevistas, gente, muito edificantes, maravilhosas. Não deixe de nos seguir, ativa o sininho, porque com certeza você vai amar. Amém? Então, compartilha, deixa um comentário aí, se você já assistiu algum podcast, coloca assim, eu já assisti. Coloca aí no comentário para eu saber se você está por dentro de toda a programação aqui da Reino for You. Amém? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que se chama Saindo do Deserto, Quebrando Ciclos e Transformando Mentes. Gente, olha que tema poderoso. Vamos lá, vamos comigo? Então, quebrando os ciclos. Quantas pessoas estão vivendo uma vida que parece que não sai do lugar? Roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Não consegue sair daquele lugar. Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação espiritual, tem uma explicação comportamental e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então, por isso que eu estou falando que vai transformar a sua vida, tudo que eu vou derramar aqui através do Espírito Santo de Deus na sua vida nessa noite. Então, não deixa de compartilhar, porque muitas pessoas, muitas vidas podem ser destravadas através do que o Senhor vai falar aqui. Amém? Então, abre comigo a sua Bíblia. Gente, é muito importante a gente estar com a Bíblia aberta, não Bíblia do celular, porque na hora que você abre a Bíblia, você já desconecta, você já perdeu a palavra, você vai ler ali Bíblia no celular, entra uma mensagem, você vai ver a mensagem, desconectou, né? Então, sempre, Bíblia de papel. Tá? Vamos deixar a Bíblia de celular só nos casos de emergência, que a gente está longe da nossa Bíblia de papel. Então vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 13 do livro de Êxodo. Eu vou ler a partir do versículo 17, amém? Acompanha aí comigo, por favor. Então, assim, para dar um pano de fundo aqui da nossa história,
o povo israelita estava saindo, né, estava sendo liberto ali do jugo de Faraó. Tá? Então, eles começam aquela saída, aquela retirada do Egito, indo em direção à Terra Prometida. Né? Então, estava num momento de transição. Olha o que acontece aqui a partir do versículo 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem ao Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então vamos lá. Deus ele tinha um caminho que era mais curto, que passava pela terra dos filisteus. Mas Deus falou assim, se o meu povo, que não está acostumado a guerrear, passar por esse período aqui, por essa terra, por esse povo que sabe guerrear, eles vão desistir e eles vão voltar, vão retroceder. Então Deus preferiu que eles fossem pelo Mar Vermelho, você já conhece essa história, o milagre, né? Eles viram a mão de Deus de forma poderosa. Por quê? Porque não existe impossível para Deus. É por isso que Deus falou assim, vou fazer pelo mar, ali eu abro, o povo passa, vai ser mais fácil. Então, não era para lutar. Mais fácil era abrir o Mar Vermelho. Olha que pai lindo, gente. Então, assim, Deus mandou eles pelo caminho do Mar Vermelho, Deus abriu o mar para que eles passassem por ali. E aí, é sobre isso que eu quero começar a falar. Né? Então, Deus ele tira um povo que estava há 400 anos servindo como escravo em terra alheia, ali no Egito, para tomar posse da terra que Deus havia prometido ao seu patriarca Abraão, que era Israel. E eles tinham que ter uma mentalidade totalmente diferente. Né? Então, você imagina eles vivendo como escravos, comendo comida de favor, morando de favor, trabalhando como escravo. Imagina a mentalidade daquele povo como era, né? 400 anos. Então, muitas vezes, é isso que acontece com as nossas vidas. Deus, ele quer derramar algo sobre nós, só que a nossa mentalidade está presa em algo que a gente não consegue alcançar aquilo que Deus quer derramar sobre nós, aquilo que Deus quer nos abençoar. E às vezes, por isso que Deus tem que nos levar ao deserto, porque Deus ele precisa transformar dentro de nós, algo dentro de nós. Então aqui o povo precisava ter a mente transformada, eles precisavam conhecer o Senhor. Então ali no deserto, como a gente fala, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Só que eles precisavam mudar a mente, né? Mudar a forma de pensar, conhecer melhor o Deus de Israel, porque eles não conheciam, eles estavam muito acostumados a ver os deuses do Egito, né? Então eles precisavam conhecer, ter intimidade com o Deus de Israel. E ali no deserto eles provaram de muitos milagres, foram 40 anos andando ali, mas é claro, você sabe da história que não era o propósito que Deus tinha deles ficarem ali 40 anos. Houve um porquê. Você sabe qual é o porquê que eles ficaram 40 anos? Escreve para mim que eu quero ver se você sabe. Eu acho que isso todo mundo sabe o porquê. E por causa desse porquê, muitas vezes esse é o porquê de também, na nossa vida, nós ficamos andando em círculos e não saímos daquele lugar. Então, o povo não conseguia sair do deserto porque, apesar deles verem um mover de Deus poderoso, né, tirando água da rocha, de noite no deserto era fogo para aquecer eles. Durante o dia, você imagina o calor do deserto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar num deserto. Eu, graças a Deus, já tive essa oportunidade. É muito quente, é muito calor mesmo, não tem água, é muito difícil. Durante o dia, tinha uma nuvem que fazia sombra e eles podiam descansar. Eles não eram queimados pelo sol, porque Deus guardava a vida deles. Então, olha que lindo.
comida. Como que eles se alimentavam? Todos os dias pela manhã, Deus fazia cair o maná. E eles colhiam daquele maná e eles comiam daquilo. Deus fez cair carne do céu. Gente, que Deus é esse? Seu Pai maravilhoso. Mas o povo estava sempre reclamando, estavam sempre murmurando. E eu vou contar sobre isso aqui ao longo da história. Então, a murmuração é um ponto muito importante que você deve se atentar na sua vida, porque a murmuração pode te prender nesse ciclo repetitivo que você não consegue sair do deserto da sua vida. Então, o que a gente deve fazer? Mudar a nossa forma de comunicação, a nossa linguagem e começar o quê? A profetizar. Chamar à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive pela fé, não pelo que ele vê, mas pelo que ele crê. Tá? Então já começa por aí. Então vamos lá. Você já viu pessoas que ganham muito dinheiro, são ricas, mas continua com mente avarenta? Continua com medo de ficar pobre? Eu já vi muitas pessoas assim. Eles são ricos, eles são abastados, mas eles estão sempre com medo de perder. Eles não confiam em Deus, eles estão apoiados na sua riqueza, eles não querem perder, têm mente avarenta. Então isso é uma mente escassa. Por mais dinheiro que ele tenha, ele não quer abrir mão, né, de abençoar uma pessoa. Ele acha que se ele abençoar, ele está perdendo. Muito feio isso, gente. Isso é mente escassa, mente avarenta. E isso Deus não se agrada. E a gente vai ver esse tipo de mentalidade acontecendo o tempo inteiro aqui com esse povo. E era esse tipo de mentalidade que Deus queria tratar com eles durante esse tempo de deserto, né? Então, seguindo aqui, em Êxodo, a gente estava no Êxodo 13, a gente vai passar agora para Êxodo 14. Eu vou ler para vocês como a mente desse povo era uma mente escrava, mente de escravo, e eles tinham que ter uma outra mentalidade, mente de vitorioso, mente de guerreiro, mente de vencedor, para conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Porque a terra prometida, ela não estava vazia, ela estava cheia de habitantes. Então, como que eles iam conquistar um lugar se a mente deles era de perdedor, era de que não consegue nada, era de escravo, dependente, escasso? Uma mente dessa, eles não iam conseguir chegar a lugar nenhum. E foi o que aconteceu, né? Aquela geração toda morreu no deserto. Então, preste atenção, porque hoje o Senhor está falando com você. Muda sua mente. Muda sua mente. Para alcançar níveis mais altos no Senhor, é necessário você mudar a sua mente, a forma de pensar. E a palavra de Deus é a forma que você vai ter para transformar a sua mente. Então vem comigo aqui. Êxodo 14, do versículo 10 e 12. Diz assim, ó. Coloca um amém aí, se você concorda comigo, se você está entendendo o que eu estou falando. Escreve aí para mim, amém, estou entendendo. Coloca aí para mim para eu saber. Eu preciso do seu feedback. Então vamos lá. 10, 14, 10. Está lendo aí comigo na Bíblia? Vamos lá. Travessia do mar. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios e marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Gente, para tudo, pelo amor de Deus, que mentalidade é essa desse povo? Que mentalidade é essa? Quantas vezes nós falamos e fazemos a mesma coisa na nossa vida? Deus, ele tem coisas grandes para te dar, mas você quer voltar para trás. Deus te tira de um lugar
de opressão, de escassez, de pobreza. Deus quer te dar coisas grandes. Tem desafios? Tem desafios. Mas Ele é contigo. Por quê? Não foi a mão dele que tirou o povo de lá? Foram 10 pragas. Eles enfrentaram 10 potestades. As pragas eram potestades fortíssimas, principados do Egito, que Moisés foi enfrentando, derrubando um a um. Foi uma guerra espiritual ali tremenda. E Deus foi vencendo, derrubando cada um, até que os primogênitos dos egípcios caíram todos. Olha quantos milagres! E os israelitas não foram atingidos pelas pragas. Olha quantos milagres eles já estavam vendo, né? Desde que Deus resolveu levantar Moisés. E olha o que eles falam para Moisés. Não tinha túmulo suficiente? Por isso tu nos trouxe para cá? Nós queremos ser escravos no Egito. O que é isso, gente? Que povo vitorioso é esse que quer voltar para trás, retroceder, ser escravo? Está repreendido isso. Fala assim, está repreendido isso na minha vida. Mente de escravo. Deus quer te dar uma empresa, você não, quero ser funcionário público. Vou ficar aqui ganhando R$2.000 a vida inteira, pelo menos. Nunca vai me faltar R$2.000. Vou ficar aqui servindo. Mas Deus quer que você cresça. Quer que você expanda a sua mente, quer te dar prosperidade, abundância, mas você está preso na segurança do serviço público, de ganhar R$2.000. Tua família quer avançar, quer mudar de lugar. Teus filhos têm que estudar em faculdade, mas você não pode sair daquele lugar que está preso naquele emprego. E Deus tem algo para te dar, muito maior. Não que isso não seja de Deus. Às vezes, Deus nos dá coisas por um tempo. Mas depois, Deus quer que a gente abra a mão para que Ele venha derramar coisas maiores. Mas a gente fica tão preso que Deus não pode derramar. A gente está preso na mente escrava. E é essa mente que a gente tem que transformar. Entender que Deus, Ele sempre tem coisas maiores para derramar sobre as nossas vidas. Então, olha só. O povo de Israel, diante da dificuldade, eles desejaram voltar para o Egito. O que acontece? A neurociência, ela explica isso. Lembra que eu falei que hoje vai ser uma libertação da sua mente, tanto espiritual quanto comportamental? Existe, o nosso cérebro tem uma funcionalidade que se chama cérebro reptiliano. O que é? Nós temos uma tendência no nosso subconsciente a viver, tá, aquilo que é confortável. Sabe a tal da zona de conforto? É esse lugar que o teu cérebro gosta de ficar. O teu cérebro, ele não quer ser desafiado, porque ele não quer ir para lugares novos, alcançar novos lugares. Eles têm as conexões neurais e é aquilo ali que ele entende. Para você criar novas conexões neurais, você tem que estimular seu cérebro para fazer novas conexões neurais. E aí sim ele vai entendendo, vai fazendo novos caminhos, isso tudo aqui, ó, tá? Na mente. Ele vai fazendo novos caminhos e ele vai entendendo que é possível. Gente, o nosso cérebro, ele tem uma capacitação absurda. E você sabe de uma coisa? O ser humano mais inteligente que existe, que já existiu, não estou falando de Adão, não. Ele não usa nem 10% da capacidade cerebral dele. Você imagina a nossa capacidade cerebral. Adão, ele tinha 100% da capacidade cerebral dele antes do pecado. Você imagina quanto aquele homem era inteligente, que pôde dar nome a todos os animais, a tudo que havia na terra. Mas com o pecado, foi se degradando a inteligência do homem. Então hoje, mesmo assim, o homem mais inteligente que você colocar com QI altíssimo, ele não utiliza nem 10% da capacidade cerebral. Então, o primeiro ponto aqui que você tem que entender é que seu cérebro é capaz de fazer novas conexões, de alcançar lugares, sabe a palavra de Deus que nunca pensou nem imaginou? É esse lugar que Deus pode te levar. Aquele lugar que você nunca pensou nem imaginou. Porque o teu Deus é o Deus do impossível, é isso que você precisa entender.
Então aquilo que ficou para trás, você precisa romper com o passado, deixar para trás. Se Deus já te tirou de um lugar, a sua mente não tem que estar naquele lugar, porque senão você não vai conseguir romper e ir para frente e receber de Deus aquilo que Ele tem para derramar na sua vida. Então vamos lá, o nosso cérebro, ele tem a tendência de viver na zona de conforto, naquilo que é familiar, naquilo que eu já estou acostumado, que eu já conheço. Quando tem desafios, como ele tem que haver um esforço, ele não quer. Tá? Mas é preciso, é necessário você expandir, é necessário você se desafiar, você renovar a sua mente. E o que diz em Romanos 12? Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que seja conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso é a metanoia, né? Então é você transformar a sua mente. Então todos os dias, como é que você transforma a mente? Gente, a palavra de Deus. Não tem melhor instrução, melhor manual para você transformar a tua mente. Palavra de Deus todo dia. Leia e aplica, vê se a tua vida não vai mudar. Leia e aplica, vê se a tua vida não vai mudar. Leia e aplica. Seu cérebro vai começar a ter novas conexões. Vai começar a expandir. Visualiza. Por quê? A gente precisa. Deus, quando criou o mundo, Ele criou através da palavra dEle. Mas antes da palavra sair da boca, o que tem que acontecer? Antes da palavra sair, existe um registro aqui, ó. Existe uma imagem aqui no cérebro. Então, antes de sair, existe uma imagem. Então, antes você visualiza na mente, depois você fala. E quando você fala, você chama a existência. Deus falou, haja luz e houve luz. Lembra que Deus falou lá no Vale dos Ossos Secos para o profeta Ezequiel? Profetiza, profetiza, está tudo morto, profetiza. E ele começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar e começou a ter vida naquilo que estava morto, seco, sequíssimo, aqueles ossos. Já não tinham vidas mais há muito tempo, mas pelo poder da palavra que foi lançada, palavra de um homem, Deus, Ele manda o tempo inteiro a gente profetizar as situações da nossa vida. Então tá difícil, tá desempregado, profetiza. Eu vou ter um melhor emprego. Eu vou ter um melhor salário que eu nunca tive na minha vida. Deus vai me sustentar. Deus vai abundar na minha vida. Coisas grandes o Senhor está preparando para mim. Os meus filhos vão ser uma bênção. Os meus filhos vão ser bem-sucedidos. Os meus filhos vão ser homens de Deus, mulher de Deus. Vão servir ao Senhor com toda a integridade do coração deles. A minha família vai abençoar essa terra. Começa a profetizar, tá tudo ruim. Começa a profetizar em meio ao caos. Você vai ver como a sua vida não vai mudar. Eu tenho certeza disso. Deixa para trás essa mente escrava, essa mente escassa, que acha que Deus nunca vai fazer, que acha que Deus esqueceu de você. Isso é pensamento de Satanás na tua mente, do diabo, para você ficar parada, presa em ciclos e nunca romper na tua vida. Deus não tem isso para os seus filhos. Você é filho de Deus. Deus tem coisas além do que pedimos ou pensamos para derramar sobre a sua vida. É vida e abundância. É isso que Ele tem para os filhos dele. Então solta essa mente travada, presa, escassa. Começa a trabalhar. Mas não é ficar sentado no sofá orando achando que vai acontecer, não é isso. Você tem que dar os passos, você tem que orar, profetizar, clamar e aonde eu vou? Aonde eu dou meu primeiro passo? Pede ao Espírito Santo e começa a andar em direção àquilo. Todo mundo tem talento. Deus não deixou ninguém aqui sem talento. Tem coisas preciosas dentro de você que Deus está querendo puxar daí, desenterrar esse tesouro, e através desse tesouro que Ele colocou na sua vida, Ele vai usar para que você seja abençoado e você abençoe outras vidas também. É isso que Deus quer extrair de você, mas você precisa se mover. Você se lembra que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, falou, tira a pedra. Ele não falou, anjo, arranque a pedra, destrua a pedra. Não, teve o passo do homem. Remova a pedra. Agora, Lázaro, vem para fora. Mas antes, alguém teve que tirar a pedra. Não foi Jesus que tirou. Aí sim ele fez o milagre.
Então você precisa fazer os teus passos. Ou aonde você não alcançar, aí vem o milagre. Aí vem o milagre. Amém? Escreve aí comigo se você está entendendo. Coloca aí, aleluia, eu creio. Escreve aí para mim. Enquanto a gente vai para o próximo ciclo. Beber uma água, a gente vai para Êxodo 16. Escreve aí, estou esperando você escrever. Compartilha, porque ainda dá tempo de vidas serem transformadas, tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube, eu te peço, por favor, no nome de Jesus, assina o nosso canal. Assina para que você saiba quando a gente estiver postando. A gente tem conteúdos aqui riquíssimos, que vai engrandecer a sua vida. Ativa aí a notificação, né, para você receber quando a gente postar um vídeo aqui. Isso é importante para a gente. Você vai estar ajudando o nosso ministério, a Igreja Sem Fronteiras, né? A igreja que ama discípulos, que ama gente, ama cuidar de vidas. Essa é a Reino for You, certo? Então vamos lá. Êxodo 16, 2 e 3 diz assim, ó. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se de Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade. Misericórdia! O povo já estava caminhando com Deus, vendo milagre, mas a mente continuava escassa, escrava. Lembrando do pão, da panela de carne do Egito. E Deus tinha o quê? Qual era a promessa de Deus para esse povo? Uma terra que mana leite e mel. Eu não sei se você, hoje, né, milhares de anos depois, 5.000 anos depois desse acontecimento, o Israel realmente é um deserto, mas é a terra que mana leite e mel. Por quê mana leite e mel? Uma terra abençoada, gente. Você vai lá hoje no deserto, gente, as tâmaras, né? Coisa linda, lugar lindo, bonito. Tantas cachoeiras, as praias, cada lugar, um mais bonito que o outro. Deus estava levando eles para aquele lugar, né, que eles poderiam ter a pastagem deles, criar os gados, os camelos. Era a terra da promessa, onde eles iam crescer. E estão lá até hoje. Estão lá até hoje porque é promessa. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. É isso que você precisa entender. Há 5.000 anos, eles ainda não tinham se apropriado daquela terra, né? Mas se fosse com essa mente aqui, eles não iam conseguir. Mas Deus levantou homens com uma mentalidade diferente. Então, eu já vou falar aqui de quem foi que Deus levantou. Então, a gente falou da murmuração. A murmuração, ela nos prende nesse ciclo repetitivo, porque a gente murmura, a gente volta para o mesmo lugar. Murmura, volta para o mesmo lugar. Então, você fica andando em círculos. É isso que acontece. Então, hoje, muda seu discurso. Muda seu discurso interno. Começa a profetizar e chamar à existência aquilo que não existe na sua vida. E eu te garanto que a tua vida vai mudar. A tua vida, a tua casa, vai tudo mudar. Coríntios 10:5 diz assim, ó, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, começa a filtrar tudo que passa na tua mente. Isso aqui, ó, é puro, é agradável, é perfeito, deve estar na minha mente? Ou eu estou com um pensamento de fracasso, de derrota, ingratidão? A ingratidão é terrível. A ingratidão é terrível. Deus detesta gente ingrata, que Ele dá e a pessoa não consegue agradecer. Então, a gente precisa transformar a mente. Então, vamos lá. Números 13, transformação da mente, é a chave da promessa. Então, como que eles conseguiram alcançar a promessa? Qual foi a chave da promessa? Foi na multidão com a mente escassa? Não foi. Não foi a multidão com mente escassa. Teve 2 homens, Josué e Caleb. Esses tiveram uma mente renovada.
e através desse e daqueles que não estavam contaminados foi que eles conseguiram alcançar e conquistar a terra prometida. Olha lá, número 13, do 30 ao 33 diz assim, então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos, tomemos posse da terra. Olha o discurso dele já totalmente de um homem vitorioso, porque certamente conseguiremos fazer isso. Olha lá, subamos e tomemos posse da terra. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram, a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Então vamos lá, eu vou resumir aqui. Eles foram enviaram 12 espias, 2 voltaram com um bom relatório, que foi Josué e Caleb, e 10 se sentindo um gafanhoto perto dos gigantes, né? Então, você sabe que naquela época havia os nefilins, que eram homens de grande estatura, guerreiros, só que eles tinham uma promessa, eles tinham a palavra de Deus, que é o que garante a vitória. A palavra de Deus te garante. Quando você tem a palavra de Deus, você está garantido pelo Pai da tua vitória. Então Josué e Caleb, eles estavam fortalecidos na vitória. Eles estavam garantidos na palavra que eles tinham. Então não importasse gigantes. Então eles se viam como gafanhoto e achavam que o povo de lá viam eles como gafanhoto. Quem vai vencer alguma coisa assim, gente? Não vai vencer nada, vai ser esmagado como gafanhoto. Então esse povo que se viu como gafanhoto, realmente eles ficaram para morrer no deserto, né? E quem conquistou? Quem conquistou foi Josué e Caleb e os jovens que estavam, a próxima geração foi quem conquistou a terra prometida. Então aqui, quem caminhou para a terra prometida? Josué 1:9 diz assim, Josué diz assim, ser forte, Deus diz para Josué, ser forte e corajoso. Então, essa foi a palavra. Quando Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés, um jovem forte e corajoso. E Deus falou assim, eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. Então, somente ser forte e corajoso. E Josué o quê? Se apegou naquela palavra e começou. Foi Jericó, foi conquistando terra por terra, terra por terra, terra por terra, e conseguiu alcançar a promessa, né? É claro, Deus tinha dado ali promessas que tinham tribos que eles fizeram acordo que não deveriam ter feitos e por isso eles têm problema até hoje, porque não obedeceram integralmente como deveriam. Eles fizeram acordos, alianças erradas, mas eles conquistaram a terra. E é isso que eu tenho para falar para você. Crê no Senhor. Crê nessa palavra, transforma a sua mente e a sua vida vai ser transformada. Se você se olhar como um gafanhoto diante das circunstâncias, você não vai alcançar nada. Olha o tamanho do seu Deus, olha para o seu problema, olha para a sua doença e fala assim, mas eu tenho um Deus que é maior, um Deus que é um Deus do impossível, um Deus que faz o mar vermelho se abrir, um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir. É esse o meu Deus, é esse o meu Pai, é Ele que me garante. É baseado nessa palavra que você precisa olhar e renovar a sua mente todos os dias da sua vida. Amém? Coloca um amém aí para mim. Amém? Eu creio, eu profetizo nisso sobre a sua vida. Eu vou orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida, Senhor, que está aqui comigo, Senhor, nessa noite, Deus. Toca, Senhor, as mentes, Senhor. Renova, Senhor, os pensamentos, Senhor. Fortalece, Senhor. Encoraja, Senhor, o teu povo, Senhor, a receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida deles, Senhor. Deus, arranca toda mente escassa,
toda mente presa no passado, nos sentimentos, nas emoções, nas coisas boas e ruins do passado. Senhor, arranca, porque pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas é passado. A gente tem que olhar para frente. Ajuda meu irmão e minha irmã que está ali do outro lado, Senhor, a renovar a mente para conquistar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua casa e tudo que é seu. Amém? Então, olha, não deixa de compartilhar essa palavra. Deus tem grandes coisas na sua vida. E se você quer mais, eu não sei como fazer. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei como. Vem para a mentoria Chaves do Reino. Eu vou pegar na tua mão e a gente vai caminhar juntos. É através da libertação dessa mente que está presa. É através do discipulado. Eu vou te ajudar. Então, ali no link da bio do Instagram, você pode se inscrever ali. Eu vou entrar em contato com você e vou te ajudar como sair desse ciclo repetitivo que você não consegue. Às vezes a gente precisa de ajuda e eu tô aqui para te ajudar. A Reino for You é uma igreja que cuida de vidas, que ama vidas, que ama discipular pessoas. E nós estamos aqui para servir você. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Paz!